Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 10, vai falar sobre a nova multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tens? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também lhes pusesse diante. E comeram e saciaram-se dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Jesus, ele multiplicou 7 pães, multiplicou também os peixinhos, e alimentou ali quase 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Tudo que Jesus coloca as mãos, ele multiplica, ele abençoa. Nós devemos dar graças por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Ao invés de reclamar, adore. Ao invés de murmurar, glorifica o nome do Senhor. Jesus, ele é aquele que ele se preocupa num detalhe até com a nossa alimentação. Jesus não queria despedir a multidão com fome. Pelo contrário, Jesus colocou a multidão em volta dele, sentado, envolveu os discípulos, pegou os pães, os peixes e multiplicou. O número 7, Jesus encheu ali 7 cestos cheios de peixe. Só tinha 7 peixes, só tinha 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus multiplicou ali 7 cestos, representando, eu posso dizer, aplicar um dia de cada semana, ou seja, de segunda a segunda, o número da perfeição, como também no milagre de 5 pães, que encheu 12 cestos, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus encheu 12 cestos, representando cada mês do ano, ou seja, a provisão do ano inteiro. E aqui a gente acabou de ler sobre a provisão da semana inteira. Então Jesus nunca vai deixar faltar nada para você. Jesus, ele é a provisão certa para a nossa vida. Do 11 até o 13, os fariseus querem um sinal. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará um sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Então Jesus, ele é o próprio sinal, Jesus é a própria verdade e a vida. Jesus disse: Eu não vou dar sinal algum, não precisa, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é Deus Filho, o Todo-Poderoso. O perigo das más influências, do 14 até o 21. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantaste? Disseram 12. Olha que interessante, aquilo que eu acabei de falar. Os 5 pães alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e Jesus encheu 12 cestos, representando um mês, um mês do ano, um mês dos 12 meses. Cada cesto representava um mês, ou seja, de janeiro a dezembro. Deus providenciou o recurso. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe 7. Eu também já expliquei isso direitinho.
E ele lhes disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe, deixa eu voltar aqui no 21, porque o 21 a gente fecha o período das más influências. Então entenda bem uma coisa, cuidado com as influências e fica antenado com quem é a tua referência. Jesus é a referência certa. Por isso que ele falou, cuidado para não ser influenciado pelos fariseus, tá? Com os fermentos dos fariseus e com os fermentos de Herodes. Porque Jesus, ele é a nossa referência. Do 22 até do 22 até o 26, um cego em Betsaida é curado. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. A visão ainda não estava 100%. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Então aqui já destaca o cego de Betsaida, 100% restaurado, enxergando. Jesus é aquele que dá visão, dá vista ao cego. Jesus, ele quer te dar uma visão também espiritual para que você enxergue as coisas sobrenaturais, porque nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. É por isso que o mundo nos aborrece. E mandou para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Jesus falou: olha, você foi curado, está restaurado, não tinha visão, agora tem, mas fica na tua, não comenta nada com ninguém. Tem hora que nós devemos ficar na nossa, em silêncio. Quem fala demais acaba se prejudicando. Do versículo 27 até o 30, Pedro confessa Jesus como Messias. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista e outros, Elias, mais outros, um dos profetas. Então Jesus perguntou para os seus discípulos: o que estão comentando de mim? Dizendo, o que eles falam de mim? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor, Jesus, é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Aí Jesus vai perguntar diretamente para eles. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Olha que interessante. Pedro reconheceu que Jesus é o Cristo, o Messias, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Então Jesus também disse para os discípulos: não comenta nada para ninguém, esse assunto é nosso, é um segredo nosso, ainda não é a hora, vamos guardar segredo. Tem gente que tem dificuldade de guardar segredo. Do 31 até o 38, Jesus anuncia sua paixão. Ele começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então Jesus estava dizendo aqui do seu sofrimento, do seu sacrifício na cruz do Calvário, mas ele garantiu que depois de tudo isso, de todo o sofrimento, ele iria ressuscitar, vencer a morte no 3º dia, após o 3º dia. Vamos lá. Ele dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Ou seja, Pedro estava com os olhos humanos, carnais. Olha o que Jesus vai falar. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Jesus repreendeu Pedro na frente dos discípulos, dos demais discípulos, porque Pedro acabou sendo usado pelo inimigo. Porque Deus na pessoa de Jesus como Salvador, ele tinha que cumprir a sua missão de ir para a cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Vocês querem me seguir? Vocês têm que assumir a sua cruz, negar a si mesmo e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então Jesus é a salvação da humanidade. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, quando nós doamos a nossa vida para o Mestre, para Cristo, Ele nos dá vida. Ele nos dá vida com abundância quando nós praticamos o Evangelho, as boas notícias, as boas novas, com amor e com dedicação. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Não adianta ganhar o mundo inteiro, usufruir de tudo, inclusive aquilo que Deus detesta, e perder a salvação. É melhor estar com Deus e ser salvo do que ter o mundo todo e não ter Deus e perder a salvação. Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus está dizendo, quem se envergonhar de mim, eu também terei vergonha de vocês. Se eu me envergonhar de Jesus, ele também vai ter vergonha de mim. Aí Jesus diz, eu também, Jesus fala, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Eu tenho certeza que cada capítulo que nós vamos lendo, assim como lemos agora, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, Deus vai falar poderosamente, de formas diferentes no teu coração. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.